Quem aqui nessa manhã é a prova de fogo? Amém? Sua vida é a prova de fogo? A minha oração, pedido a Deus, desejo do fundo do meu coração é que nós todos saiamos por aquelas portas daqui a pouco dizendo: eu sou a prova de fogo. Amém? Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te bendizemos, Senhor, nós te adoramos o nome, nós te engrandecemos, porque o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, está acima de todas as coisas, incluindo as nossas vidas. Ó Pai, que nesta manhã, enquanto nós meditamos na Tua palavra, enquanto nós temos a Tua bênção ministrada sobre os nossos corações, Senhor, de fato fale a nós com o Teu Santo Espírito. Senhor, que nesta manhã o Teu Santo Espírito toque as nossas vidas de forma poderosa, nos faça todos aqui, Pai, a prova de fogo. Senhor, nós rogamos a Ti, Pai, que a transformação trazida pelo Teu Santo Espírito a cada uma das nossas vidas seja perceptível, não simplesmente nas quatro paredes da igreja, mas quando nós formos para a nossa comunidade, para as nossas casas, para as nossas famílias, que nós vivamos vidas que exale o bom perfume de Cristo, vidas à prova de fogo. Pai bendito, que eu seja aqui um vaso de bênção nas Tuas mãos, que derrama das Tuas bênçãos sobre o Teu povo, que da minha boca saiam só as Tuas palavras, nada mais do que as Tuas palavras, para que de fato haja edificação, transformação de vida, sobretudo salvação de almas, aqui nesta manhã, o que nós oramos a Ti, suplicando, não no nosso nome, mas no bendito, santo, precioso nome de Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador, o povo de Deus diz, amém. Daniel capítulo 3. Essa é a história que a gente tem descrita em Daniel capítulo 3. Nosso vídeo conta uma boa parte dessa história, com um bom tanto de ideias e pensamentos para que a história consiga ter um bom pano de fundo. 3 amigos. Os nomes originais: Misael, Ananias, Azarias. O nome apelidado no seu cativeiro na Babilônia: Sadraque, Mesaque, Abednego. Nomes de deuses babilônicos. A minha pergunta é, na realidade, no texto bíblico, quando nós lemos Daniel capítulo 3, no vídeo que nós vimos, Daniel estava ali, do lado de Nabucodonosor. A minha pergunta, desde o dia que alguém levantou essa mesma questão, e eu fiquei na curiosidade até hoje, ninguém me deu uma resposta que fosse plausível, ou que pelo menos pudesse me convencer. Onde é que estava Daniel quando aconteceu essa história? No texto bíblico não menciona Daniel. O texto bíblico não conta onde estava Daniel, mas a verdade é que ele estava em algum lugar, servindo ao Senhor de forma fiel. Sobre esses rapazes, eram gente de alta sociedade judaica, foram levados cativos para a Babilônia, escolhidos a dedo. Esse era o mandado: escolham jovens que sejam de família real, linhagem real, que sejam bonitos. Tem gente de linhagem real que é feio também, né? Gente de linhagem real, bonito, inteligente e letrado. Que tem gente que é bonita e inteligente, mas quando abre a boquinha, filho, o negócio fica feio, né? Gente bonito, inteligente, letrado. Tragam só esse tipo de gente para a Babilônia. E esses foram os jovens que foram levados cativos. Daniel entre eles. Esses 3 rapazes dessa história. Provavelmente, quando eles foram levados, estavam na faixa dos seus 15, 20 anos de idade. Quando essa história acontece, do texto de Daniel capítulo 3, do vídeo que nós assistimos, talvez eles já estivessem um pouquinho com mais idade. Nabucodonosor manda construir uma estátua, né? Essa era a história, do pano de fundo. Manda construir uma estátua, 90 pés de altura, aproximadamente aí 27 metros, né, de altura. A altura de um prédio de 8 andares, se você não consegue fazer ideia de que é 90 pés, o que são 27 metros. 8 andares de prédio, a estátua de Nabucodonosor. A ordem real: curvem-se diante dessa estátua. Curvem-se diante da minha estátua. Os rapazes não se curvam, por causa disso eles são lançados naquela fornalha. A palavra de Deus nos conta, Daniel capítulo 3 conta essa história. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais forte do que o normal. 7 vezes mais forte. As pessoas que os jogaram ali morreram. E de repente, ao invés de 3 pessoas no fogo, se vê em 4. E sendo que o quarto deles, na semelhança do Filho do Homem, na semelhança de anjo, dependendo da versão que você lê da palavra de Deus. Os rapazes não morrem. Deus é exaltado. Na realidade, eles sobem de cargo. Eles eram governadores, eles sobem de cargo. E a minha intenção nessa manhã é que nós todos saiamos daqui, certos de que nós somos à prova de fogo, mesmo quando as circunstâncias não nos são favoráveis. Como é que a gente pode fazer isso?
relembrando, né, ou aprendendo algumas coisas. E nessa manhã a gente vai falar de 3 delas. Se você quiser, anote aí a primeira. Ameaças não destroem a minha confiança. Ameaças não destroem a minha confiança. O verso 16 de Daniel capítulo 3, palavras dos 3 rapazes: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Nós não precisamos nos defender diante de ti. O rei chega, as pessoas, os rapazes são denunciados, alguém leva essa notícia para lá. Tem algumas pessoas aí, alguns dos seus governadores que não estão se dobrando diante da sua estátua. Ele fala, vai lá e fala com eles o seguinte: ou vocês se dobram, ou vocês vão ser jogados na fornalha. E o que vocês têm a dizer disso? Nós não vamos te falar absolutamente nada. Nós não temos que te dar resposta. Nós não precisamos defender-nos diante de ti. A verdade é que, para a maioria de nós, seres humanos normais, vivendo no século 21, algumas circunstâncias nos ameaçam no nosso dia a dia. A verdade é que essa história é uma ilustração para o nosso dia a dia. Ilustração para o que a gente vive hoje. Ilustração para o que nós enfrentaremos amanhã. E a essa altura muita gente já estaria dizendo: ah, Deus vai entender, Ele sabe que eu não penso realmente assim. Eu vou me curvar aqui diante dessa estátua, mas eu só estou curvando que meu coração está de pé na presença de Deus. Muitas pessoas estariam dizendo isso. Muitos estariam dizendo isso: meu coração vai estar de pé na presença de Deus. Ele conhece o meu intento, Ele sabe o que eu estou pensando. Deus conhece as minhas necessidades. Se eu não fizer isso, o que será de mim? Ah, mas diante de quantas estátuas nós nos curvamos nas segundas, nas terças, nas quartas, nas quintas, nas sextas, nos sábados da vida. Diante de quantas estátuas nós nos curvamos dizendo: Deus vai entender. Não foi essa a atitude daqueles rapazes. A ameaça não destrói a minha confiança em Deus. Você quer viver uma vida à prova de fogo? Viva uma vida onde a ameaça não destrói a sua confiança em Deus. De que é a ameaça que nós enfrentamos? Quais são as ameaças que nós sofremos? Nós precisamos viver uma vida de fé que não é abalada pelos gritos do mundo. O mundo grita muitas coisas para nós hoje em dia. Curvem-se, curvem-se, curvem-se. Ou o rei estava tentando ali intimidá-los. É exatamente isso que acontece com todo cristão que está pisando nesse mundo. Há uma constante tentativa de intimidação. Mas isso não pode abalar, muito menos destruir a minha confiança. Não pode abalar nem destruir a minha confiança. Se eu quero viver uma vida que é uma vida à prova de fogo, as ameaças do mundo não podem, não devem me abalar. Esse é o mesmo tipo de estratégia usada do gigante Golias contra Davi. Ainda um rapaz, um jovem, gentil aparência, eu sempre me lembro desse texto, um jovem de gentil aparência. Golias tentou desfazer de Davi por causa da sua condição física para a guerra. Vem cá, a palavra do gigante: vocês me mandaram um menino ou é um anão? Mande um homem aí para lutar comigo, mande um homem. Desfazendo as condições físicas de Davi para a luta, para a guerra. Tentou desfazer de Davi por causa das suas armas não convencionais. O gigante lá com espada, com lança. Davi está lá com um pedaço de pau na mão, né, uma funda, pedra. O que é isso? Eu sou cachorro? O gigante falou: você pensa que eu sou cachorro? Você vir comigo com pau? Pedaço de pau, pedra? Esse mundo faz exatamente essas mesmas coisas conosco. Que tipo de arma é essa arma? Ó, palavra de Deus. Que arma é essa que você está usando? Golias desfaz das credenciais de Davi. Mas Davi dá as suas credenciais para ele: você vem a mim com espada, com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Essa era exatamente a estratégia usada por Sadraque, Mesaque e Abednego. Exatamente: nós vamos a ti em nome do Deus dos Exércitos, nome do Senhor dos Exércitos. Essa é a estratégia que o mundo vai usar sempre contra nós, amados. Sempre contra você, sempre contra mim, contra qualquer um de nós, para que nós nos curvemos diante da sua ameaça, diante dos seus gritos. Mas a ameaça não pode destruir. Você pode sempre dizer: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Você pode repetir isso comigo? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Amanhã você vai ter que repetir essa frase, pode ter certeza. Você vai em nome do Senhor dos Exércitos. As ameaças vão gritar no seu... Descurve, dobre-se, dobre-se, dobre-se.
O poder de Deus é uma coisa, boa lembrança para a gente, já venceu o nosso inimigo. O poder de Deus já venceu o nosso inimigo. O apóstolo João, nas suas cartas, parafraseando o texto do Velho Testamento, ele fala: é maior aquele que está em nós do que o que está no mundo. É maior o que está em nós do que o que está no mundo. A estratégia do inimigo é sempre a mesma, desde que o mundo é mundo, nos intimidar. Você vai sair daqui dessa sala, você vai ser ameaçado para tentar se intimidar diante das realidades, das verdades, da palavra de Deus. Lembre-se sempre disso: é maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. É maior o que está em nós, diz o apóstolo João, do que aquele que está no mundo. Os nossos jovens precisam desse tipo de fé. Fé que não se abala na rua, fé que não se abala na escola, fé que não se abala no trabalho. A Bíblia não conta absolutamente nada para nós a respeito da criação desses rapazes. Mas é perceptível, né, o tipo de instrução que eles receberam. Eles estavam preparados para enfrentar as tempestades da vida. Talvez, na realidade, né, eles estavam preparados para enfrentar as fornalhas da vida. E a verdade é que todos nós queremos que os nossos filhos sejam preparados. Aqueles de nós que têm crianças que são pequenos ainda, nós gostaríamos que eles fossem preparados para enfrentar as coisas da vida. Alguns já passaram pela experiência de criar e já têm filhos crescidinhos, outros mais velhos. Mas a realidade é que nós precisamos ser exatamente esse exemplo que nós queremos para os nossos filhos. Nós precisamos ser o exemplo que nós queremos para os nossos irmãos. Nós precisamos ser aquilo que nós queremos que o mundo seja. Se quer ter uma fé, né, que não se abala na rua, na escola, no trabalho, você vai ter que experimentar isso, vai ter que demonstrar isso, vai ter que viver isso. Eu já tive a oportunidade de trabalhar no início de igreja em regiões difíceis no Brasil, e comumente chamadas de favelas, e ver filhos de pessoas vivendo vida completamente dissoluta, levar seus filhos e colocar lá e falar: mas você não vem? Ah, não, eu não vou ficar hoje não, mas eu quero que meu filho seja transformado. E é terrível você ver passarem os anos e essas pessoas, os mesmos meninos que estavam ali sendo criados em escola dominical, falando versos de cor na frente, na igreja, morrendo assassinados, traficando droga, porque não tiveram exemplos. Eu e você, nós precisamos ser o exemplo de fé que a ameaça não destrói. Nós precisamos viver o exemplo de fé que a confiança em Deus, que a fé em Deus não é abalada por circunstância alguma se nós queremos ter essa transformação. Como pastores, como líderes, nós precisamos viver isso para que a congregação viva isso. Como irmãos, nós somos todos chamados com o mesmo propósito, independente do que a gente faz, nós fomos chamados para fazer discípulos. Que tipo de discípulo você está fazendo? Todos fomos chamados. Discípulo que se curva diante da ameaça, fala: o Senhor vai entender. Não, é só hoje, Ele vai entender. Ele vai entender. Se você quer viver uma vida que não é abalada pelo fogo, uma vida que é a prova de fogo, viva uma vida em que ameaças não destroem a sua confiança em Deus. Amém, amados? Se as ameaças estão te fazendo derreter, você precisa colocar a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Se ameaças estão te fazendo derreter, estão te fazendo curvar, e você está tentando arrumar desculpas na presença de Deus para poder dizer: Deus vai entender, você precisa colocar a sua fé no Deus Todo-Poderoso para tornar-se a prova de fogo. Amém? Mais uma coisa então, anota aí: uma vida à prova de fogo é uma vida onde os poderes deste mundo não fazem prostrar. Os poderes deste mundo não me fazem prostrar. Os poderes deste mundo não me fazem prostrar. Verso 18, Daniel capítulo 3, a palavra de Deus nos fala: saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. A estátua não só era grande, como ela era de ouro. Não só era enorme, como ela era de ouro. O mundo tem se curvado, amados, diante de um padrão que é diferente do padrão que Deus ensina. O mundo tem se curvado todo dia, todo dia. A gente abre os nossos computadores, os nossos dispositivos quaisquer que a gente usa aí, né? E abrem qualquer coisa de internet, e você vê exatamente isso aí todo dia. Ligamos as nossas televisões, não importa qual dos 250, 450, 950 canais que você assiste diferente, todos falam a mesma coisa. Aliás, ninguém assiste televisão ultimamente, né? Só fica apertando o controle remoto, mudando de canal, né? A não ser aqueles que gostam de jogo de futebol, né? Aí fica ali os 90 minutos, depois começa de novo. Todos os dias, o mundo está se curvando a um padrão. Padrão diferente. O mundo está se curvando a um padrão de
tolerância em áreas, intolerância em outras, aceitação em áreas, falta de aceitação em outras. E os cristãos? Vão se levantar ou vão se prostrar aos poderes deste mundo? Nós que nos dizemos cristãos, que no domingo de manhã com o sol alto, estamos na igreja. Nós que nos dizemos cristãos, nós vamos fazer o quê? Diante desses poderes do mundo, diante desses prazeres do mundo, diante desses gritos do mundo, para que nos prostremos. Os cristãos irão se levantar ou se curvar? Aliás, vamos colocar um pouco mais pessoal. Você, o que você vai fazer? Se prostrar ou se levantar? Você, quando a gente repete essa mesma palavra, você ainda transferindo a informação para o outro, né? Eu, o que eu vou fazer? Prostrar ou me levantar? Faça essa pergunta para você mesmo. O que eu vou fazer diante do mundo? Prostrar ou me levantar? Nós precisamos viver vidas que se levantarão diante da realidade, irmãos. Nós estamos tentando viver um mundo de realidades virtuais ou realidades aumentadas, caçando Pokémon. Realidade aumentada. Fica ali, né? Não tem nada aqui não, mas eu estou fingindo que tem. Ou tem coisa aqui e eu estou fingindo que não. É o que normalmente a gente faz. Em algumas horas, quando você está lá caçando Pokémon, correndo risco de acidente de trânsito, né? E esses dias eu estava lá no trânsito, parado no sinal, dando uma olhadinha, né? Ver se tinha algum Pokémon em volta, né? E de repente alguém falou comigo, olha com um Pokémon acender a luz atrás de você aí, mas não sem parar. Você vai ver o que é bom ficar com esse celular na mão, procurando Pokémon. Algumas horas a gente está procurando coisa que não existe. E outras a gente está fingindo que coisa que não existe, que existe, que não está ali. Estamos fingindo que coisa que existe na nossa presença não está ali. A realidade, nós não podemos fugir dela. Não temos como fugir da realidade. E a realidade era, o rei Nabucodonosor tinha poder para lançá-los na fornalha, sim ou não? Não só tinha, como ele lançou. Agora a gente vive um evangelho barato, um evangelho tabajara, onde as pessoas dizem que você está dentro de uma bolha, né, protegido totalmente por Deus e que nada vai te afetar. Enfia a cabeça na areia e o mundo está à sua volta girando de cabeça para baixo, pessoas estão sendo lançadas na fornalha, pessoas estão perdendo suas cabeças e a gente finge que as coisas não estão acontecendo. Vivemos um mundo onde a gente está imaginando que coisas não acontecem. E a verdade é que esse evangelho barato, anunciado em muitos lugares, o que ele faz é levar pessoas a chegar uma hora que, entre aspas, desistem de Deus. Ah, Deus não dá não, estão desistindo dessa igreja, estão desistindo dessa palavra, estão desistindo dessa pregação, porque nunca encontraram com Deus de verdade, porque quem encontrou com Deus não desiste dele, porque ele é o maior encontro que alguém pode ter. É o maior encontro que alguém pode ter. Quem encontrou com Deus não desiste dele, porque tem a sua experiência de vida transformada, a sua experiência de vida renovada, e passa a ser uma pessoa à prova de fogo. Não tem fornalha que vai me fazer curvar. Não tem poder de rei que vai me fazer curvar. Não tem poderes deste mundo que me farão prostrar. Satanás recebeu a autorização para bagunçar a vida de Jó. Se você lembra da história de Jó, tem um livro inteirinho contando essa história, né? Jó, antes do livro dos Salmos. Jó, um homem íntegro, e esse é o testemunho, não é de homem algum, é testemunho de Deus. O Deus Todo-Poderoso dizendo, você já viu lá meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Quantos de nós aqui teríamos coragem de escrever o meu nome e escrever embaixo essa mesma afirmação? Homem ou mulher, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Eu me lembro quando eu era adolescente, tinha uma senhora na igreja onde a gente reunia, e de vez em quando ela queria dar alguns conselhos para os jovens, ela falava, filho, vem aqui. De vez em quando você vai ver, vai correr a tentação, vai aparecer a tentação, e quando aparecer a tentação, você fala, show a tentação. Eu tinha uns jovens na igreja, eu vou falar, vem para cá, tentação, vem para cá, estou querendo, né? Eu estou querendo, vem para cá, tentação. Você teria condição de escrever embaixo do seu nome que se desvia do mal? Ou é alguém que procura o mal? Alguém que vive atrás do mal? Esse foi o testemunho que Deus deu a respeito de Jó, e o que Jó sofreu nas mãos de Satanás. E por que a gente imagina que a gente vai ser diferente? Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, quando a gente abre o livro de Jó, já abre o primeiro capítulo, a gente já vê lá um encontro, né, dos filhos de Deus, dos anjos, ou qualquer outro seres que estavam encontrando com Deus, e Satanás também no meio deles.
A gente lê um diálogo, a gente sabe o que aconteceu com Jó. Em algumas horas a gente não dá nem pena de Jó. Dependendo da situação, você fica com pena dele. Mas outros falam, não, mas já sabia que vai acontecer, porque você sabe o que vai acontecer lá no último capítulo. E às vezes a gente não tem nem pena de Jó, mas porque você sabe o diálogo que teve de Satanás com Deus. E a minha pergunta é sempre a mesma. Você sabe que tipo de diálogo está tendo a seu respeito? Agora. Que tipo de diálogo está tendo a seu respeito? Que tipo de diálogo está tendo a meu respeito? Às vezes a gente passa por dificuldades, por problemas, somos lançados em fornalhas, mas a gente não sabe que tipo de diálogo que teve. Talvez o seu nome foi colocado na lacuna, e você viu lá minha serva fulana, o meu servo fulano? Também vai ser, foi a palavra de Satanás para Deus, né? Tem razão de Jó te servir, você dá tudo para ele. Arranca essas coisas dele para você ver se ele não vai te abandonar. Esse foi o diálogo. E Deus falou com ele, tá bom, pode ir lá, pode arrancar tudo. E Satanás vai lá, arranca tudo, e Jó continua o mesmo homem. E volta de novo, encontra outra vez com Deus, você viu lá o servo Jó? Continua reto, íntegro, temente a Deus, se desviando do mal. Fala, também, toca na carne dele para você ver se ele não grita. Toca na carne dele para você ver se ele não pula no mato. Toca na carne dele para você ver se ele não se desvia. Fala, tá bom, pode ir lá, só não tira a vida dele. Olha a palavra de Deus para Satanás, só não tira a vida dele. Nabucodonosor estava imaginando que ele tinha poder para poder tirar a vida daqueles rapazes. A palavra dele para os rapazes foi o seguinte: quero ver que Deus que vai livrar vocês. Eu quero ver que Deus que vai livrar vocês. E nós conhecemos a história, nós lemos a história, nós assistimos a história. O Deus dos deuses, o Senhor dos senhores é o Deus que livrou Sadraque, Mesaque, Abednego, é o Deus que livra você. É o Deus que me livra. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Mesmo com toda a fé que eles tinham, eles foram jogados na fornalha. Eu não sei que tamanho de fé que você tem. Eu não sei que tamanho de fé aqueles 3 rapazes tinham. E eu não quero comparar também. Nem a minha, nem a fé de vocês com a fé deles. Mas a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus falando, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para essa montanha, passa daqui para lá e vai passar. E o grão de mostarda é o menor grão que existe das hortaliças. Se tiver uma fé desse tamanhozinho, você vai falar, eu não sei que tamanho de fé que você tem. Eu não sei que tamanho de fé que esses rapazes tinham. Mas com a fé que eles tinham, eles foram lançados na fornalha. Esteja preparado ou preparada para entrar na fornalha. Esteja preparado ou preparada para dar a sua vida. Esteja preparado ou preparada para ficar de pé e manter a verdade de Deus. Porque esse é o desafio que nós vamos sofrer todos os dias quando nós não estivermos aqui. Aqui é a nossa bolha. Aqui todo mundo é legal, todo mundo é gente boa, todo mundo quer o bem, todo mundo dá tapinha nas costas, todo mundo tenta colocar o outro para cima, mas quando você sai por aquelas portas ali, talvez as mesmas pessoas que estavam aqui já não são mais do mesmo jeito. Se é seu patrão, então, mudou. Né? Se é seu funcionário, mudou também. Né? Vai falar, agora aqui eu quero fazer hora. Né? Agora eu quero fazer hora. Mateus 10, verso 33, o Senhor Jesus fala, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai que está nos céus. Não se curve, amado, não se curve, amada, diante dos poderes deste mundo, embora os poderes deste mundo vão tentar te fazer curvar. Se dobre ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, que pode te livrar da fornalha. Amém? Amém? Você quer viver uma vida à prova de fogo? Mais uma coisa, uma vida à prova de fogo é uma vida que sabe que a provisão de Deus sempre acompanha. A provisão de Deus sempre me acompanha. Essa é uma vida que é uma vida à prova de fogo. Verso 17 de Daniel capítulo 3 fala assim, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará da tua mão, ó Rei. Aqueles rapazes tinham a palavra de Deus. Não há nada melhor do que ter a palavra de Deus como companhia para qualquer pessoa. Aqueles jovens tinham essa palavra. Aliás, esse foi o conselho de Deus para Josué, livro de Josué, lá no primeiro capítulo, os versos 8 e 9, Deus fala com Josué, não se aparte de ti o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite até para você ter cuidado, você ter certeza de fazer tudo quanto nele está escrito para que você vá bem e para que você seja bem sucedido. Para que você vá bem e para que você seja
bem-sucedido. Não aparte de ti a palavra de Deus. Não aparte de ti a palavra de Deus. Sejamos amantes da palavra de Deus. Mas não como literatura, mas alguns têm conhecimentos da palavra de Deus para ficar nas prateleiras da vida, como livros empoeirados. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para sermos praticantes e não simplesmente ouvintes da palavra de Deus. Atores, né, e não telespectadores da palavra de Deus. Pessoas que vivem. A carta de Tiago, capítulo 1, verso 22, a palavra de Deus nos fala: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a si mesmos. Precisamos praticar a palavra de Deus, precisamos dizer que crê e viver crendo no Deus que pode todas as coisas, no Senhor dos senhores, no Rei dos reis, no Deus Todo-Poderoso. Eles tinham a palavra de Deus, e é a palavra de Deus que nos garante isso. Eles tinham um ao outro também. Não só tinha a palavra de Deus, como eles tinham um ao outro. O companheirismo pode te levar para o buraco, o companheirismo pode te levar para o buraco, né? Ou pode te ajudar a não cair. Depende da companhia que você tem, né? Depende da companhia. Pode te levar para o buraco ou te ajuda a não cair, né? Diz um poema das músicas populares brasileiras: o que não falta é tatu, né? Querendo levar alguém para o buraco, né? Todo dia vai ter um tatu querendo te levar lá para o buraco. Que tipo de companhia você tem? Que tipo de companhia você vive? Esse é o tipo de... Aqueles rapazes, eles estavam se ajudando a viver uma vida melhor para Deus, servindo a Deus. Talvez se um deles tivesse desanimado, falou: rapaz, vamos fazer isso não, isso é bobeira. Curva logo aí, bobo, que senão o negócio vai pegar para o seu lado. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles se encorajaram. Eles mantiveram um ao outro encorajado na presença de Deus, sabendo que a provisão de Deus estava com eles. Mas a pergunta, além da pergunta: que companhia você tem, é a pergunta talvez mais interessante para a gente: que companhia é você? Que companhia sou eu? Se alguém que está na minha companhia está passando por dificuldades, que tipo de influência sou eu? Honestamente, essa é uma pergunta que eu me faço todo dia. Que tipo de influência sou eu para a congregação que Deus tem me dado a oportunidade de estar à frente? Que tipo de influência sou eu para pessoas viverem uma vida mais próxima de Deus, mais longe de Deus? A pergunta que eu me faço sempre, e eu repito para você: se as pessoas te copiarem, eles vão estar mais perto ou mais longe de Deus? Se as pessoas te copiarem. Mas uma coisa é fácil copiar os outros aqui dentro, de novo, eu falo e repito. Mas quando eu estou na minha casa sozinho, quando eu estou com a minha família, se as pessoas nos copiarem, elas vão estar em boa ou em má companhia? A provisão de Deus sempre nos acompanha para viver essa vida à prova de fogo. Mas nós precisamos ser uma excelente companhia uns para os outros. Uma excelente influência para o mundo. Seja a melhor companhia que alguém pode ter. Amém, amados? Amém? É uma disposição que você precisa colocar no seu coração nessa manhã. Eu vou ser a melhor companhia que alguém pode ter para servir ao Senhor. A melhor companhia que alguém pode ter para servir ao Senhor. Ah, mas eu tenho que confessar para você, se é que existe inveja santa? Eu acho que não. Mas quando o apóstolo Paulo fala: sejam meus imitadores como eu sou de Deus. Quando a gente olha para aquele texto, fala: Senhor, como eu gostaria de ter essa liberdade e esse mesmo desafio. Pode me imitar, pode me imitar. Com a quem a vida que às vezes a gente vive fica de um padrão como esse. Aqueles rapazes não só tinham a palavra de Deus, não só tinham um ao outro, como eles tiveram exemplos. Eu não sei que tipo de exemplos eles tiveram dos pais deles. Ou se o exemplo de fidelidade que eles viveram e demonstraram veio dos pais deles. Mas se o exemplo não veio dos pais, o amigo deles, Daniel, que dá o nome ao livro, né, onde tem essa história, foi um exemplo que eles precisavam. Às vezes os nossos pais não vão ser o exemplo que nós gostaríamos de ter. Talvez os pais podem ser exemplos para não seguir. Eu nasci em Minas, mas cresci no Espírito Santo, e na capital do Espírito Santo, lá em Vitória, tem alguns lugares famosos.
mas parte de um curso que eu fiz durante a minha juventude, era de análise, projeto, construção de estradas, e lá em Vitória tem uma curva que é famosa por... Se você vai projetar uma estrada, vai projetar uma curva, aquela curva é um exemplo de não fazer. Você entra nela com o carro, seu carro já quer sair para o outro lado e já não quer funcionar, porque é um exemplo de como não fazer. Você quer um exemplo de curva, eles sempre dão aquele exemplo lá. E às vezes, amados, exemplo de vida, quando você quer um exemplo de vida para viver, você acha alguns na palavra de Deus. Mas de repente você quer um exemplo que você não quer ser, alguém fala, eu não quero ser como fulano ou como fulana. E às vezes nós fazemos o nome de Deus ficar questionado e machucado, que de vez em quando a gente escuta as pessoas dizendo assim, ser crente igual fulano, eu prefiro ser do jeito que eu estou. Esse é um exemplo de curva para não fazer, né? Para não projetar. Daniel não foi esse exemplo para aqueles rapazes. E ele foi um exemplo para eles, ele foi um bom exemplo. Os capítulos anteriores contam histórias a respeito disso. Da fé, da confiança, mesmo do jovem Daniel. Eles viram nele um exemplo de confiança na provisão divina. Busque bons exemplos, mas mais do que buscar bons exemplos, seja você um bom exemplo. Seja você um exemplo de que a provisão de Deus sempre acompanha. Não adianta absolutamente nada nós falarmos que a provisão de Deus nos acompanha até a hora que a gente precisar. E falar, agora eu não sei o que eu vou fazer. Porque a provisão de Deus acompanha só de boca para fora. Porque na hora que você precisa dela, você fala assim, agora eu estou no desespero. Agora é hora de desesperar. Não seja a hora de desesperar, porque o Deus que provê todas as coisas é o Deus que mora dentro de você, se você já recebeu Jesus como seu Salvador. Aleluia, aleluia. Eles não só tinham a palavra de Deus, tinham um ao outro, tinham bons exemplos, mas eles tinham, sobretudo, fé em Deus. Salmos 56 e Hebreus capítulo 13, os dois textos falam uma mesma história. Hebreus parafraseia os Salmos, dizendo, é em Deus que eu tenho colocado a minha confiança. Que me poderá fazer o homem? Que me poderá fazer o homem? O homem não pode absolutamente nada nas nossas vidas, se nós temos Deus. Pode matar a sua carne, mas a sua vida está segura com o Senhor Jesus. A sua vida está segura, garantida com Ele, para toda a eternidade. Não há nada melhor do que confiar nesse Deus. Você não precisa ficar preocupado, né, com as dificuldades que esse mundo oferece, com os transtornos que esse mundo oferece, com as fornalhas que esse mundo oferece. Não precisa se curvar diante dessas ameaças, porque o Deus que nós servimos é o Deus que tem a condição de nos livrar de todas elas. E se você quer viver uma vida à prova de fogo, né, viva sabendo que ameaças não podem destruir a sua confiança em Deus, que os poderes desse mundo não devem te fazer prostrar e que Deus está sempre com você. A provisão de Deus sempre te acompanha. Confie em Deus o tempo todo, pois com Ele você é a prova de fogo. Amém, amados? Amém? Você recebeu de Deus uma palavra nessa manhã? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor mais uma vez.